Aleluia! Com alegria soa a nossa canção que traz a fé. Vitória no Senhor, vitória no Senhor. Seja a tentação tão dura que seja, ainda maior é a graça. Vitória no Senhor, vitória no Senhor, vitória no Senhor, plena vitória, sim. Aleluia, estou livre, porque a minha fé é a vitória. Glória e honra. Aleluia. Jesus é meu, tudo para mim. Eu confio firmemente no Senhor e me alegro de estar em Sua palavra. Vitória no Senhor, vitória no Senhor. Paz preenche-me agora o coração, alegria ao invés da dor do pecado. Vitória no Senhor, vitória no Senhor, vitória no Senhor. Sim, plena vitória. Aleluia, livre estou, porque minha fé é a vitória. Louvor e honra. Aleluia. Jesus é tudo para mim. Eu anuncio a minha libertação com boca alegre e consagrada. Vitória no Senhor, vitória no Senhor. Mesmo que muito atacado ou ameaçado pelo inimigo, permaneço fiel até a morte. Vitória no Senhor, vitória no Senhor. Vitória no Senhor. Sim, plena vitória. Aleluia, livre estou, porque minha fé é a vitória. Louvor e honra. Aleluia. Jesus é tudo para mim. Quando já tiver batalhado e vencido o último inimigo, vitória no Senhor, vitória no Senhor. Então soa em toda a eternidade esse cântico lá na glória. Vitória no Senhor, vitória no Senhor, vitória no Senhor. Sim, plena vitória. Aleluia, livre estou, porque minha fé é a vitória. Louvor e honra. Aleluia. Jesus é tudo para mim. Irmãos, deixa-nos estar firmes com fidelidade. Em breve vamos para o lar. Seja ventos da tormenta que assopram, em breve vamos para o lar. Ainda um breve tempo a serviço da cruz. Então a recompensa virá gloriosamente. Irmãos, vamos ficar firmes com fidelidade. Em breve vamos para o lar. Então veremos Jesus quando formos para o lar. Vamos ser fiéis, irmãos. Em breve vamos para o lar. Se, irmãos, ainda sofremos, mas em breve vamos para o lar. E após breve e fiel batalha, em breve iremos para o lar. Ainda breve tempo
vamos perseverar. Ainda breve tempo, sirvam sem segurar-vos. Irmãos, vamos estar fiéis, firmes, porque em breve vamos para o lar. Então veremos a Jesus. Quando nós formos para o lar, vamos ser fiéis, irmãos. Em breve vamos para o lar. Irmãos, vamos batalhar fiéis. Em breve vamos para o lar. Não vamos abafar o espírito. Em breve vamos para o lar. Somente poucos dias, sofrimento de coração. Então vamos para a eterna alegria. Irmãos, vamos estar fiéis. Em breve vamos para o lar. Então veremos Jesus quando formos para o lar. Vamos ser fiéis, irmãos. Em breve vamos para o lar. Então veremos Jesus quando formos para o lar. Vamos permanecer fiéis, irmãos. Em breve vamos para o lar. Bom dia, irmãos e irmãs. Também nessa manhã desejamos as boas-vindas de todo o coração no precioso nome do nosso Senhor Jesus Cristo, e que o Senhor também possa nos abençoar hoje da riqueza da sua graça e também o que esperamos dele, que possa, de acordo com a nossa firme fé, possa nos conceder. Nós saudamos todos que estão ligados também via internet em todo o mundo e desejamos lá que o Senhor chegue ao seu direito com todos que ouvem a sua palavra, que creem na sua palavra e que aceitam a sua palavra. Ouvir e crer de alguma forma não vale, tem que ser aceito como um alimento que é para o nosso ser interior, importante para o nosso ser interior, para que possamos ficar firmes na fé, mesmo se nós ficamos fracos. Ele está lá para nos revivificar novamente. Nós já, como cantores, cantamos tais hinos, vocês perceberam, e eu creio, eu entrarei brevemente aqui em relação aos hinos. Aleluia, alegremente soa, que a fé traz vitória no Senhor. A fé traz vitória no Senhor. Mesmo que a tentação seja tão dura, então maior ainda é a graça. Vitória no Senhor, vitória no Senhor. Isso nós podemos de fato dizer. Ele na cruz do Gólgota, ele consumou a vitória para nós. Quando exclamou, está consumado. Lá então, para você e para mim, tudo havia acontecido, tudo havia sido pago. Nada mais restou. O que ainda tenha que ser pago. Primeiro hino. Você já ouviu de Jesus como ele veio aqui à terra e por seu grande amor, ele tomou as nossas enfermidades sobre si, e não somente quando esteve aqui na terra ele curou os enfermos, mas também por todos os anos, séculos. Sim, todos os séculos, todos aqueles que creram nele, eles também vivenciaram o que eles creram. Ele ainda é o mesmo hoje, ele ainda é o mesmo hoje. Sim. Ele é o mesmo ainda hoje. Nós temos aqui em cima o versículo: Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. E eu estou convicto que todos nós estamos convictos disso e cremos de fato. No último hino cantamos: deixa-nos, irmãos, ficarmos fiéis, em breve vamos para o lar. Justamente nesse tempo é importante
que nós fiquemos firmes, parados na palavra e fiéis. Mesmo que as tormentas ao nosso redor passem e fiquem assoprando e talvez possam derrubar um ou outro, mas nós não ficamos deitados porque temos um ajudador que nos vem à mão e nos toma na mão e nos levanta novamente. Nós então veremos a Jesus quando formos para o lar. Vamos ficar fiéis, irmãos. Em breve vamos para o lar. Sim, aqui os irmãos foram mencionados. As irmãs não estão em nenhum momento por detrás, porque elas também têm que ficar fiéis e estar firmes na palavra. E o Senhor, de fato, possa nos colocar assim no coração que o que quer que nos atinja, o que venha sobre nós, que possamos dizer, sim, o vento está soprando e às vezes a tormenta fica muito forte, mas eu tenho o fundamento debaixo dos meus pés da fé. E debaixo dos pés não adianta, para mim não, mas debaixo dos meus pés da fé. E se temos esse fundamento debaixo de nós, então todo o inferno pode se levantar. E todo o exército de demônios pode vir sobre nós. Nós permanecemos calmos e não nos deixamos tirar da tranquilidade, porque o Senhor já muito batalhou por nós e já ganhou a vitória para nós. E nós podemos de fato dizer, sim, a vitória também é minha. A vitória também é minha. Nós queremos juntos ainda cantar 2 hinos. Número 27 do livrinho aqui. É verdade que Jesus morreu por mim e pagou a minha culpa. Número 27. É verdade que Jesus morreu por mim e expiou a minha culpa, que o Filho de Deus espareceu na cruz. Oh, que graça maravilhosa! Lá na cruz, veio a manhã para mim e os olhos do cego foram abertos. Pois no coração deixei o Salvador entrar. Hosana, agora a paz é minha. O Cordeiro de Deus carregou os meus pecados, valeu para mim o seu grito de dor. Então eu vejo lá no madeiro da cruz o que é o amor de Deus. Lá na cruz, veio a manhã para mim e os olhos do cego foram abertos. Porque no coração deixei entrar o Salvador. Hosana, agora a paz é minha. Ó Senhor, com lágrimas, jamais posso pagar a dívida a Ti. Então, Jesus, toma a mim mesmo, é tudo o que eu tenho. Lá na cruz, veio a manhã para mim e os olhos do cego foram abertos, porque no coração deixei entrar o Salvador. Hosana, agora a paz é minha. Lá na cruz, veio a manhã para mim e os olhos do cego foram abertos, porque no coração deixei entrar o Salvador. Hosana, então a fé, a paz é minha. Amém. Assim é de fato, na cruz aconteceu, quando o Senhor exclamou, está consumado, lá estava consumado.
Como segundo hino, vamos cantar 29, número 29. Ó maravilhoso Salvador, meu Rei, meu Senhor. Ó glorioso Salvador, meu Rei, meu Senhor. Ó Jesus, Salvador do mundo. Com correntes da alegria, tu preenches o coração e me leva à tua tenda. Na sombra da rocha, lá estou bem. Quando arde o calor, lá no deserto. Ó eterno amor, na tua tenda, quão bem descansa lá a alma, quão bem descansa lá a alma. Ó Jesus, meu Salvador, quão fiel és tu. Tu me criaste a liberdade. A tua mão ajudadora me apoia e me carrega e preenche a minha alma com força. À sombra da rocha, lá estou bem. Quando arde o calor do deserto, ó eterno amor, na tua tenda, quão bem descansa lá a alma, quão bem descansa lá a alma. Com óleo da alegria me ungistes a cabeça e me concedes uma plena medida. Eu canto e louvo e jubilo por tal Redentor ser meu. Na sombra da rocha, lá estou bem, quando arde o calor do deserto. Ó eterno amor, na tua tenda, quão bem descansa lá a alma, quão bem descansa lá a alma. E quando for arrebatado nas nuvens do céu, indo para cima, lá na glória, então eu glorio em júbilo o eterno amor e louvo a ti, Deus, nas alturas. Na sombra da rocha, lá estou bem, quando arde o calor do deserto. Ó eterno amor, na tua tenda, quão bem descansa lá a alma, quão bem descansa lá a alma. À sombra da rocha, lá estou bem, quando arde o calor do deserto. Ó eterno amor, na tua tenda, quão bem descansa lá a alma, quão bem descansa lá a alma. Obrigado. E quando for arrebatado nas nuvens do céu, indo para a glória,
Por esse momento nós esperamos. E por esse momento nós somos preparados. Que quando o Senhor vier nas nuvens novamente, como é o testemunho, como Ele subiu aos céus, Ele retornará para buscar os seus, a noiva para si. Então eu quero estar junto. E eu quero estar junto. E diga a cada um de si, eu quero estar junto. Porque isso é importante. Não é egoísmo, amados. Eu sei, nós todos queremos estar. Mas primeiro eu. E então ainda, vocês todos. E chegar ao ponto até, será maravilhoso. Não sabemos como, nós somente temos os testemunhos que acontecerá assim, e nisso nós ficamos firmes. Tudo que ouvimos até agora, também os hinos que cantamos, a sombra da rocha, lá estou bem. Quando arde o calor no deserto, sim, lá há sombra, lá há refrigério, e nós de fato podemos vir e dizer, sim, a minha fonte da vida, fonte de água é nosso Senhor, a palavra que nós ouvimos até aqui, no qual nós mantemos firmes, como cantamos no hino, nós queremos nos manter firmes nisso. Primeiro, antes de esquecer, também muitas saudações nos foram passadas, irmãos, que creem na palavra e que creem na mensagem, que vão junto conosco o caminho dos diversos países, nos foram passados individualmente. Será difícil ler os nomes, mas eles estão ligados conosco, eles nos participaram isso de diversas formas, escrita ou também ligaram. E também lá o Senhor possa abençoar e lhes conceder força para perseverar até o fim, até que o Senhor venha. Eu quero nos ler Salmo 145. Eu te exaltarei, ó Deus, Rei meu, e bendirei o teu nome pelos séculos dos séculos. Cada dia te bendirei e louvarei o teu nome pelos séculos dos séculos. Grande é o Senhor e muito digno de ser louvado, e a sua grandeza é insondável. Uma geração louvará as tuas obras a outra geração e anunciará os teus atos poderosos. Na magnificência gloriosa da tua majestade e nas tuas obras maravilhosas meditarei. Falar-se-á do poder dos teus feitos tremendos, e eu contarei a tua grandeza. Publicarão a memória da tua grande bondade e com júbilo celebrarão a tua justiça. Bondoso e compassivo é o Senhor, tardio em irar-se e de grande benignidade. O Senhor é bom para todos, e as suas misericórdias estão sobre as suas obras. Todas as tuas obras te louvarão, ó Senhor, e os teus santos te bendirão. Falarão da glória do teu reino e relatarão o teu poder, para que façam saber aos filhos dos homens os teus feitos poderosos e a glória do esplendor do teu reino. O teu reino é um reino eterno, e o teu domínio dura por todas as gerações. O Senhor sustém a todos os que estão a cair e levanta todos os que estão abatidos. O Senhor levanta todos os que estão abatidos. Também hoje, no nosso meio e em todos os lugares lá onde há confiança no Senhor, lá o Senhor apoia todos os que caem e levanta todos os abatidos. Os olhos de todos esperam em ti, e tu lhes dás o seu mantimento
a seu tempo. Abres a mão e satisfazes o desejo de todos os viventes. Justo é o Senhor em todos os seus caminhos e benigno em todas as suas obras. Perto está o Senhor de todos os que o invocam, em verdade ou em seriedade. Ele cumpre o desejo dos que o temem. Ouve o seu clamor e o salva. O Senhor preserva todos os que o amam, mas a todos os ímpios ele os destrói. Publique a minha boca o louvor do Senhor e bendiga toda a carne o seu santo nome para todo o sempre. Também nós queremos fazer isso agora. Vamos nos levantar para isso e vamos juntos também colocar esse dia. Pai Celestial, nós te agradecemos por tua graça e fidelidade, por teu amor precioso que tu tem para conosco, Senhor. Eu te agradeço de todo o coração que até aqui tu nos mantiveste na tua palavra e ajuda-nos, fortifica-nos por meio de tua palavra e edifica quem está abatido, Senhor. Levanta, Senhor, onde há enfermidade, queiras tu curar, ó Senhor. Eu te agradeço de todo o coração por tua graça e por tua fidelidade e peço por tua bênção para nós aqui, que estamos reunidos aqui e em todos os lugares lá onde a tua palavra é ouvida. Ajuda, Senhor. Eu te agradeço por toda a tua graça e fidelidade no teu precioso e santo nome de Jesus. Amém. Vamos ler da primeira carta de João, do capítulo 5, a partir do versículo 13. 1 João 5, a partir do versículo 13. Estas coisas vos escrevo a vós que credes no nome do Filho de Deus, para que saibais que tendes a vida eterna. Esta é a confiança que temos nele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. E se sabemos que nos ouve em tudo o que pedimos, sabemos que já alcançamos as coisas que lhe temos pedido. Se alguém vir seu irmão cometer um pecado que não é para a morte, pedirá e Deus lhe dará a vida para aqueles que não pecam para a morte. Há pecado para a morte e por esse não digo que ore. Toda injustiça é pecado. E há pecado que não é para a morte. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive pecando, antes o guarda aquele que nasceu de Deus e o maligno não lhe toca. Sabemos que somos de Deus e que o mundo inteiro jaz no maligno. Sabemos também que já veio o Filho de Deus e nos deu entendimento para conhecermos aquele que é verdadeiro. E nós estamos naquele que é verdadeiro, isto é, em seu Filho, Jesus Cristo. Esse é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Filhinhos, guardai-vos dos ídolos. Até aqui, essa preciosa e santa palavra de Deus. Nós nos levantamos para a oração. Nós te agradecemos por tua fidelidade, Senhor, para que possamos mais uma vez estar reunidos diante de Ti. Senhor, nós te agradecemos por tua preciosa e santa palavra. Senhor, nós estamos tão felizes por termos a tua palavra, Senhor, por podermos receber nova força e nova vida de tuas palavras repetidas vezes, Senhor.
Estamos tão felizes, Senhor. Senhor, abençoa-nos nessa noite. Abençoe conosco todo o teu povo, Senhor. Abençoe, Senhor, a todos. Senhor, meu Deus, até mesmo as intercessões, Senhor, Tu conhece todas elas e também conhece as necessidades, Senhor. Senhor, nós não sabemos o que devemos dizer a Ti, mas olhe para nós, para baixo, Senhor. Senhor, Tu conhece os corações daqueles que escreveram, ó Deus. Nada está oculto diante de Ti, Senhor. Olhe para todos eles com bondade, Senhor, e dê a eles toda a ajuda que precisarem, Senhor, especialmente a irmã Pirzik, Senhor, que Tu possa levantá-los, Senhor, que Tu possas recuperá-los, Senhor. Fiel Deus, nós não podemos fazer outra coisa, não servir a Ti, Senhor, colocar tudo diante de Ti e pedir a Ti, pela graça, que tome, Senhor, receba gratidão e adoração e ajude o Teu povo para que Te louve e Te traga honra. Aleluia. Senhor, continue conosco também no decorrer, nessa reunião, no nome de Jesus. Amém. 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 Nós nos sentamos. Talvez cantemos ainda alguns corinhos juntos. Estou tão feliz, Senhor, por ser Teu. Estou tão feliz, Senhor, por ser Teu. Eu posso ser Teu pela graça. Tu me libertastes e purificaste do pecado. Estou tão feliz, Senhor, por ser Teu. Mais perto do lar. Mais perto do lar. Mais perto do lar. Logo, meu trabalho estará concluído. Então descansarei no lar. Mais perto do lar. Mais perto do lar. Logo, meu trabalho estará concluído. Então descansarei no lar. Nós também, hoje à noite, queremos dar as boas-vindas a todos de coração. Estamos muito felizes por podermos crer no que lemos nas Santas Escrituras. E nós ouvimos repetidas vezes dos lábios do irmão Branham: a incredulidade é a origem de todas as coisas, atrás da qual o inimigo se esconde. Incredulidade e desconfiança em Deus e em Sua palavra. E o inimigo tem trabalhado desde o jardim do Éden para semear dúvida e a incredulidade no coração das pessoas sobre a palavra de Deus. E todos os que lhe davam ouvidos caíram. Mas Deus tinha pessoas e tem na terra que não dão ouvidos ao inimigo e às suas interpretações, que não tem nada além do que incredulidade, de dúvidas, que só tem coisas que falam ser, talvez, mas Deus tem pessoas que não ouvem o que o inimigo tem a oferecer, mas que creem na palavra de Deus assim como está escrita. Há pessoas que estudaram a Bíblia e caíram na incredulidade porque não abordaram as palavras divinas da revelação com fé e coração aberto, mas com raciocínio intelectual. E então eles leem em um evangelho que os dois que foram crucificados com Cristo blasfemaram contra ele, e no outro eles leem que um blasfemou contra ele e o outro o chamou, e eles já disseram: como isso pode ser a palavra de Deus?
Mas quem tem o Espírito de Deus vê a história com clareza. A princípio, ambos não entenderam do que se tratava e trouxeram algo por seus lábios que não estava certo. E então, um deles, batendo no seu próprio peito, disse: Senhor, tem misericórdia de mim, pecador. Um evangelista dá a primeira parte, o outro evangelista dá a segunda parte, e ambas são verdadeiras e são a pura verdade. Sim, tão simples são as coisas quando se toma assim, simplesmente, e o Espírito de Deus nos vem para auxiliar e diz: assim foi que aconteceu, conte às pessoas para que saibam como foi certo. Mas os teólogos, eles quebram a cabeça e eles ficam malucos em si mesmos, na palavra de Deus e tudo o que fazem. Mas graças seja ao Senhor pelas pessoas que podem crer de coração. Quem busca tais coisas na Bíblia as encontrará, mas aqueles que buscam Deus encontrarão a Deus. E a quem Ele se revela, Ele está ajudado de uma vez por todas. Ele sabe onde está. E se encontrar algo na Bíblia que não pode ordenar o momento, então o Espírito de Deus dará um momento certo onde se poderá fazê-lo. De qualquer forma, eu tenho aqui um artigo em uma de nossas revistas semanais na minha frente. Eu não quero ler o título. Se trata da nova tradução da Bíblia, na qual 17 clérigos protestantes e 7 espirituais católicos trabalharam. E o que está escrito aqui, até mesmo o comentarista de nossa revista secular, ou dessa revista aqui secular, que tem que fazer o seu comentário aqui. E ele escreve aqui: é uma Bíblia descartável. Portanto, eles mudaram todos os tipos de coisas e mudaram até que fosse irreconhecível. Aqui está escrito: enquanto Lutero havia traduzido o relato da criação no Antigo Testamento, como o Espírito de Deus pairava sobre a água, agora está simplesmente tempestades rugiam sobre a água. Alguém pode imaginar isso? Assim que é lido agora nessa nova Bíblia, na qual trabalharam espirituais da Alemanha Oriental, da República da Alemanha, da Áustria e da Suíça. Ele deu alguns exemplos aqui. Isso é quase blasfêmia, quase não se pode ler, mas isso está agora aqui na Nova Bíblia. Está dito aqui no texto bíblico, vocês sabem, há também provérbios e há algumas coisas na Bíblia que são adaptadas à vida terrena, e certa também há de sabedoria para a vida terrena que foi dada lá. Mas aqui está, talvez eu deva ler o texto da Bíblia, o que deve ser, está escrito: dai bebida forte aos desesperados e vinho aos que têm o coração perturbado. Bebam e se esqueçam da sua miséria. O novo texto: cerveja e vinho são bons para aqueles que estão no fim. Eles devem se embebedar e esquecer a sua dor. Vocês imaginam isso? Sim. Isso está agora nessa nova tradução da Bíblia. Vocês podem imaginar algo assim? E esses são teólogos de ambas as confissões. E eu não me admiro sequer quando o homem na Índia me convidou agora para uma entrevista. Ele disse: o senhor pode me explicar como chega ao ponto que notícias nos alcançam, que especialmente nos Estados Unidos e na Inglaterra e na Europa, assim por diante, de que as igrejas estão vazias e estão à venda. Quem hoje andar pela Inglaterra e quem hoje andar pelos Estados Unidos, ele vê em tantas igrejas a placa à venda, for sale, à venda. Significa à venda. Eu mesmo não teria acreditado. E eu posso levá-los a cidades onde de igrejas
foram feitos, assim, eu não queria usar a palavra boates, mas foram feitos. E esse homem em Madras me perguntou, o senhor pode me responder, o senhor pode me explicar por quê, ou se isso é verdade, por que é assim? Somente uma passagem é, de todas as formas, blasfêmia a Deus, o que foi feito com a preciosa e santa palavra. Aqui está, nesse comentário, portanto, é quase no espírito de Lutero, quando se encontra na Boa Mensagem, quando ele faz de virgem tolas, então essa tradução de Lutero, agora chegamos a Mateus 25, virgens tolas, quando se fazem moças irrefletidas. Então quem ler agora Mateus 25 na Nova Bíblia, não encontra mais a palavra ou o termo virgens tolas ou nécias, mas moças irrefletidas. Portanto, é uma catástrofe. A medida da queda, da apostasia, da impiedade, foi ultrapassada, está cheia. E não resta nada além da ira de Deus se derrame sobre toda a injustiça dos homens que estão cegos por sua arrogância. Quem lê a história do nascimento de Jesus, não lê mais uma virgem engravidou, somente uma jovem engravidou. É simplesmente catastrófico. É impossível imaginar a extensão desse esquecimento sem limites em que as pessoas caíram. E a fé não foi destruída pelo comunismo, nem pelo socialismo ou qualquer outro ismo. A fé foi destruída a partir do púlpito por aqueles que manipularam a palavra de Deus. Por eles, a fé foi destruída nos crentes. E quem quer se admirar com o fato que os verdadeiros crentes, e assim esperamos e aguardamos, pela graça de Deus, que agora aos últimos sejam abertos os olhos. Eu havia lido outro relatório no qual um pastor escreveu, desde que ele compreendeu o que é o ecumenismo, ele declarou sua renúncia e escreveu, então, Apocalipse 18, versículo 4, para isso e as passagens bíblicas apropriadas, e nela ele expressou a ideia de que ele queria permanecer fiel ao voto que fez quando foi nomeado para o cargo e proclamar o Evangelho de acordo com o que aconteceu lá na reforma religiosa. E ele disse, e para isso também faz parte o fato que o Papa é o anticristo. E já a coisa já havia sido jogada para fora, mas eu fiquei feliz de ouvir que há pessoas que no último minuto compreendem: vós, povo meu, saí do meio deles, separai-vos, não toqueis nada impuro, para que não tenhais parte nas suas pragas. A medida da ilegalidade, da impiedade, da arrogância e qualquer outros títulos e palavras possam ser encontradas, foi ultrapassada. Esta cheia medida está transbordando. Por outro lado, sabemos que o Senhor está se esforçando aos seus para conceder graça e que estamos atingindo o ponto culminante, ponto mais alto que a congregação do Novo Testamento esteve quando começou, que eu ainda devo ler aqui para vocês, que lá na cidade de Bremen, cerveja e salsichas são servidas na Santa Ceia. Isso também não pode ser mais verdade. Isso simplesmente não pode ser. Simplesmente são coisas que não se pode mais, não ousamos nem levar na boca isso, porque sentimos a ira de Deus poderia vir, qualquer momento, poderia cair de repente e fazer um fim com todas essas coisas que hoje ainda são feitas para lá e para cá. O que devemos dizer sobre isso?
Vamos esquecer das coisas que Deus, no seu tempo, Ele abordará, com as quais Ele lidará. Nossa tarefa é proclamar a plena salvação em Jesus Cristo e agradecer a Deus pelo presente da fé. Agradecer-lhe pelo dom, pelo presente da sua palavra e de sua graça, para que possamos sempre nos alegrar novamente como pessoas que foram perdoadas, agraciadas para ouvir e crer no que Deus está fazendo agora. Não somente disseram Deus está morto, mas também eles ainda ridicularizam Ele e a sua palavra. Imagine se alguém lê na Nova Bíblia, as tempestades rugiam sobre a água. O que isso tem a ver com Deus que falou, haja luz? E não está mais na Nova Bíblia. Deus somente disse, deve ficar claro. É simplesmente inconcebível. Não se pode imaginar que um filho de Deus possa ler uma Bíblia assim. Talvez seja valioso se coloquemos uma Bíblia de reserva. Quem sabe um dia pode ser dito, agora leiam esta Bíblia aqui para que todos vocês aprendam da mesma forma e coloquem suas outras Bíblias para fora. Eu não sei o que está por vir, mas uma coisa eu sei, e se a Bíblia for tirada de nós, a palavra de Deus está escrita aqui em nosso coração. Isso foi escrito com a caneta do Espírito Santo. E chegar a esse ponto, então eles já teriam que arrancar o nosso coração, operar para fora, para chegar à palavra de Deus, porque está lá dentro, e por isso nós somos tão gratos a Deus por isso. Isso não é um presente, preciosos irmãos e irmãs, prezados amigos, um presente de Deus nesse tempo. O fundamento bíblico tem sido minado e enterrado até que tudo desmorone. Mas o Senhor tem um remanescente, Ele tem um povo eleito, um sacerdócio real. Ele tem pessoas que andam em seus caminhos, que fazem a sua vontade, que podem crer em sua palavra de todo o coração e de toda a alma. É simplesmente maravilhoso que nesse tempo, no que vemos, Deus nos tenha dado a visão geral sobre o seu completo plano de salvação, para que saibamos também a grande queda, a grande apostasia tinha que vir, o homem do pecado tinha que ser revelado, a ilegalidade ou estar fora da lei, a impiedade tinham que ficar cada vez maior, ganhar o controle. Nós lemos isso no Evangelho de Mateus. No Evangelho de Mateus, o amor esfriará em muitos e assim por diante, mas alguns há o remanescente, em que o primeiro amor retorna, o primeiro fogo de Deus, o zelo e a palavra do Senhor, que se tornou uma luz brilhante para nós. Como Pedro diz em 2 Pedro, capítulo 1, versículo 19, fazeis bem em atentar à palavra profética, como a uma luz brilhante que brilha em lugar escuro. Quando o profeta disse, as trevas cobrem a terra e escurecem as nações, então vemos que esse é o caso, mas sobre ti deve se elevar a luz. E assim nós poderíamos ir do profeta Isaías 60 a 2 Coríntios 4, se eu estiver certo, onde Paulo escreve que nós vemos a luz de Deus na face de Jesus Cristo. Nós poderíamos ir a 1 Tessalonicenses 5, onde Paulo diz, vós não estáis nas trevas para que esse dia vos domine, mas tornastes filhos da luz. Portanto, agora peguem as armas da luz e assim por diante. É simplesmente maravilhoso ver tudo isso, seguir isso e absorver em nós. E além disso, ainda o agir de Deus no nosso meio. E eu tive que pensar lá na palavra do Senhor de Atos, capítulo 1, versículo 8, também de Isaías 43, mais ou menos versículo 10, onde Deus já no Antigo Testamento disse, vós sois
minhas testemunhas, Jacó, e tu és meu servo, a quem escolhi. E no Novo Testamento, ele diz aos seus discípulos, vós sois minhas testemunhas. O que é uma testemunha? Uma testemunha não é apenas alguém que ouve o que outros disseram. Uma testemunha estava presente quando algo aconteceu. E assim, o Senhor, desde o início, teve pessoas que estavam lá, seja no Antigo ou no Novo Testamento. Ele tinha testemunhas de sua glória, testemunhas que viram seus milagres, testemunhas que vivenciaram o que ele fez. E assim também no Novo Testamento, vós sois minhas testemunhas. Ele não apenas colocou ministérios, ofícios, tarefas e dons na congregação, mas ele também disse, permanecei em Jerusalém até que recebais, ou sejais revestidos pelo poder das alturas, então sereis minhas testemunhas. Lá onde o poder das alturas, o poder do Espírito Santo pode ser revelado na congregação do Deus vivo, lá pode testemunhar o que Deus faz, o que Ele fala, o que Ele opera, de que maneira Ele se revela. Quando lemos em Atos capítulo 1, que o Senhor Jesus, após a sua ressurreição, se testificou aos seus como o que estava vivo por meio de muitas evidências, muitas provas, saber o que significa. Eles ouviram e viram. E se as pessoas que não criam, talvez pudessem objetar e dizer quem o viu, já os discípulos poderiam ter sido chamados. E Paulo escreve em 1 Coríntios 15 que o Senhor Jesus se revelou a mais de 500 irmãos, ou mais de 500, ao mesmo tempo. Mas ele disse antes de morrer, somente um pouco tempo e estarei convosco. Somente um pouquinho de tempo, então o mundo não me verá mais, mas vós me vereis. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e o mesmo eternamente. Mas vós, esses são seus discípulos, que receberam o seu poder, o poder da ressurreição, o poder do Espírito Santo, que vivenciaram a obra de Deus. Eles são suas testemunhas. E nós chegamos para isso a 1 João 1. Já ouvimos aqui uma palavra da carta de João, 1 João 1. Lá está claramente escrito o que era desde o princípio, o que ouvimos, o que vimos com os nossos olhos, o que contemplamos e nossas mãos apalparam a respeito da palavra da vida. Pois a vida foi manifestada e nós a temos visto, e dela testificamos e vos anunciamos a vida eterna que estava com o Pai e a nós foi manifestada. Essa palavra aqui se encaixa exatamente com aquilo que foi lido na introdução do capítulo 5, porque lá também é falado da verdadeira vida e da verdadeira vida e do verdadeiro e da vida eterna. Está escrito, a vida eterna estava com o Pai e foi revelada a nós. E aqui, no capítulo 5, nós lemos no versículo 20, nós sabemos também que já veio o Filho de Deus e nos deu entendimento para conhecermos aquele que é verdadeiro. E nós estamos naquele que é verdadeiro, isto é, em seu Filho, Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Nós somos muito gratos, tão gratos ao Senhor, por Deus desde o início ter pessoas que estavam presentes quando Ele falava, que estavam presentes quando Ele realizava seus milagres, que estavam presentes quando Ele dava suas instruções. Ele tinha pessoas em quem Ele podia confiar, pessoas que creram nele, embora tivessem fraquezas. Assim, eles clamaram do fundo de seus corações e suas almas ao Deus vivo para que Ele tivesse misericórdia deles, que Ele os ajudasse. Mas em seu coração, eles sempre creram e Deus os ajudou repetidas vezes, novamente, e se deu a conhecer a eles como o vivo, como o presente, como aquele que é fiel
e será até que passemos do crer para o ver. Vós sereis minhas testemunhas. Isso nos últimos dias me chamou a atenção de maneira especial, precisamente no contexto que o Senhor Jesus, Ele colocou vários ministérios, ofícios na congregação, mas que adianta se alguém é evangelista e ele não pode testemunhar o que o Deus vivo fez? Se ele apenas do ouvir falar ou do saber, ele dá uma palestra evangelística, para que adianta tudo isso? Ou para que serve a outro? Ou se outra pessoa desempenha outras funções na congregação, se não vimos pessoas e conhecemos pessoas que se tornaram testemunhas da maravilhosa graça e poder de Deus, pessoas que podem dizer: eu estava lá quando o Senhor falou, eu estava lá quando Ele operou, eu estava lá quando isto e aquilo aconteceu. Tais pessoas, Deus quer fazer de nós, e elas somente podem ser encontradas lá, onde o poder do Espírito Santo está ativo, como tem estado ativo na congregação desde o início, desde o Pentecoste. Nós sabemos que no início grandes coisas aconteceram e nós já dissemos aqui, cada capítulo do Novo Testamento tem uma conclusão. Paulo se apresenta: eu, servo e apóstolo de Jesus Cristo. E ao terminar a carta, ele escreve saudações a todos, seja em Roma ou em outras congregações, mas os Atos Apóstolos não têm fim. Não apresentam um homem que seria um apóstolo nos primeiros versículos, mas trata do relato do que Jesus Cristo ensinou e fez desde o início. E o que ele ensinou e fez desde o início, isso ele ensina e faz até o fim. E agora estamos no fim e queremos ouvir o que ele ensina, queremos ver o que ele faz. Como seu povo, temos o direito a isso. E ele deu naquela época comissões a seus apóstolos, ele as dá hoje. Depois do seu sofrimento, ele se mostrou aos seus, ele faz o mesmo no tempo de hoje. Ele se testificou a eles como vivo por meio de muitas provas. E eu creio que nós, nesse tempo, podemos dizer o mesmo. Ele se testificou a nós como vivo, como o presente, por meio de várias provas que todos nós pudemos vivenciar juntamente e pelas quais sabemos que só pode ser Deus quem realizou tudo isso pela graça. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e ser-me-eis testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. Que o Senhor conseguisse nos encher a todos, ainda mais, com o poder do seu Espírito Santo. Que pudesse acontecer ainda mais, que nossa fé possa se tornar grande. E ouvimos isso na introdução. Se orarmos de acordo com a vontade de Deus, seremos ouvidos e Deus nos concede aquilo pelo qual pedimos a Ele. Eu não sei se vocês têm um pedido especial para trazer diante de Deus. Há pessoas que têm todos os dias uma nova preocupação, um novo pedido. São como crianças do Natal, quase sempre conseguem escrever um bilhete, expressar todos os seus desejos e então trazem ao Senhor e para que Ele queira dar esses presentes. Talvez seja o caminho certo, eu não sei. Eu, pessoalmente, tive muito poucas coisas diretas em toda a minha vida que eu coloquei diante do Senhor. Eu apenas oro: ó Deus, tenha o teu caminho em minha vida, faça o que te agrada, leva-me ao teu ministério, eu sou teu. Eu não tinha uma lista de desejos que eu poderia escrever, cheia de sabe lá o quê, quantas coisas que eu quero, mas simplesmente: Senhor, aqui estou, toma-me
ajuda-me a seguir o teu caminho, a reconhecer a tua palavra, a fazer a tua vontade. Essa é uma oração que agrada a Deus. E aí não preciso me preocupar se Ele vai ouvir ou não. Eu sei que Ele vai ouvir, porque está sendo orado de acordo com a sua vontade. Mas se alguém ora coisas assim, sobre as quais ele mesmo ainda tem dúvidas, então a oração não tem poder. Uma oração só pode revelar o poder divino quando todas as dúvidas são eliminadas ou desligadas. E se não soubermos que está de acordo com a vontade de Deus do que nós oramos, então deveríamos até esperar, até sabermos, é a vontade de Deus o que nós estamos apresentando agora, para que não apenas falemos com Deus e não tenhamos fé que Ele fará isso, mas quando falamos com Deus, então queremos fazer isso na plena fé, e somente podemos fazer então se levarmos petições diante da sua face, que nós podemos trazer a partir da sua palavra. E então sabemos que Ele nos ouvirá e nos concederá o que lhe pedimos pela graça. Aqui está escrito, toda injustiça é pecado. Sim, quanta injustiça pode nos acontecer? Talvez, às vezes, sequer sabemos, nós pensamos em erros graves, que uma pessoa faz, às vezes pode ser coisas pequenas que sequer nem percebemos, das quais sequer temos conhecimento. Eu creio que é um salmista que ora, ó Deus, perdoa minhas falhas ocultas também. Às vezes as coisas são ocultas, nós as não vemos, mas Deus as conhece. E a Santa Escritura diz, todo ramo que está nele se purifica para dar mais fruto. E Ele também os purifica, e provavelmente está aqui na carta de João, quem tem essa esperança nele, purifica-se a si mesmo ainda mais. Essa palavra que eu pensava. Aqui, em 1 João, capítulo 3, versículo 2, está escrito, mas sabemos que, quando essa revelação vier, seremos como Ele, pois o veremos como Ele é. E agora o versículo 3. E todo aquele que nele põe essa esperança purifica-se a si mesmo, assim como ele é puro. Isso nós já expressamos nos corinhos e trazemos nas orações também a expressão. Nós, como seres humanos, não podemos fazer isso, mas nós colocamos nossa esperança no Deus Todo-Poderoso e sabemos, Ele já nos purificou por meio do poder do Seu sangue. Ele nos consagrou por meio do poder do Espírito Santo para sermos vasos para a Sua honra, para revelar o seu poder e glória, para estarmos presentes, para que Ele possa falar, para que Ele possa operar e para que possamos ser testemunhas do que Ele falou e do que Ele operou. Mas para fazer isso é sempre necessário que Ele possa se inclinar com o poder do Espírito Santo. E somente pode acontecer se tivermos plena fé nele. E eu creio que desde o primeiro até o último de nós, cada um possa, com o coração aberto, se dedicar ao agir do Espírito Santo, com toda a dedicação, e saiba que aqui o Senhor, pela graça, está mantendo seus olhos abertos e que Ele está cuidando de nós, velando por nós, e deu a promessa que Ele mesmo assumiu a responsabilidade por nós. Todos aqueles que já há anos testemunharam a obra, o agir de Deus nesse lugar, ou vivenciaram isso, eles têm uma plena confiança do que Deus fala pela graça daquilo que Ele faz. Portanto, não há motivo para colocar sequer um ponto de interrogação em lugar algum. Pelo contrário, só podemos dizer um amém, porque sabemos que o Espírito de Deus é santo e o Espírito de Deus santificou os vasos que Ele usa. Ele consagrou a língua para que seja expresso
aquilo que está certo diante da sua face, o que ele mesmo falaria se ele estivesse aqui presente e se pudéssemos vê-lo aqui em carne e osso. Ele criou essa possibilidade na congregação para que o ministério possa ser continuado. A mesma coisa que o Senhor Jesus fez aqui na terra, quando ele andou por aqui. Isso ele faz agora na terra por meio da congregação, que é o seu corpo. A plenitude daquele que preenche tudo em todos. Portanto, nós nos alegramos sobre a palavra do Senhor. Se quisermos hoje apresentar uma petição diante da face dele, que é da sua vontade, então podemos dizer: Senhor, encha-nos com o Espírito Santo, cumpra a tua promessa, para que todos nós, cada um de nós pessoalmente, possamos nos tornar uma testemunha do poder sobrenatural de Deus, para que cada um possa vivenciar Jesus Cristo no poder da ressurreição. Que não somente digamos, Ele estava no nosso meio, mas que cada um possa dizer, Ele se revelou a mim. Nós cantamos num hino, Tu te revelaste a mim. Não apenas no nosso meio, Tu te revelaste a mim, Senhor. Ó Senhor, em grande graça. Isso aconteceu aqui pela graça. Nós também ouvimos que todos, cada um individualmente, foi incluído nessa aliança com Deus e cada um é abordado, que cada um é arrebatado pelo agir do Espírito Santo, tomado por isso. Ficamos muito, muito tristes se nem todos estão tomados pelo agir de Deus. Não há nada mais triste na congregação de Jesus Cristo do que se alguém deixa o agir de Deus passar ao largo dele, sem entrar junto no barco, sem tocar o Senhor, sem tocar a borda das suas vestes e dizer, Senhor, agora Tu estás andando aqui para cima e para baixo, eu posso sentir. Isso temos que dizer na fé uma vez, e então algo acontece, mas ficarmos tensos dentro de nós mesmos e dissermos, sim, os outros podem talvez ser abençoados, mas eu ainda não sinto nada. Então estamos falando na incredulidade e não honramos o Senhor de forma alguma. Mas quando percebemos que o Espírito de Deus está descendo, então dizemos, Senhor, agora eu estendo a mão, eu quero tocar a Ti na fé, porque agora Tu está andando por nossas fileiras, agora Tu passa por mim aqui e agora eu toco você, e já aconteceu algo. Mas se empurrarmos isso para o futuro distante, dissemos, talvez você esteja aqui na frente agora, mas não aqui atrás. O que então? Vocês têm que pensar na fé, e vocês têm que pensar de forma prática, assim para que a fé se torne eficaz. Porque Jesus Cristo está aqui ao mesmo tempo, na frente, em cada fila, em cada indivíduo. Ele não está vinculado a tempo e lugar. Quando Ele passa aqui por nosso meio, então cada um é abordado, e cada um pode tocá-lo, e cada um pode vivenciá-lo. Então todos nós seremos testemunhas de Sua maravilhosa graça e de Seu glorioso poder, que pode ser revelado em nós. Mas recebereis poder quando o Espírito Santo descer sobre vós, e sereis minhas testemunhas. Em primeiro lugar, o poder do Espírito Santo, e o que nós vivenciamos de uma forma especial aqui nas últimas semanas e meses, e também repetidamente em alguns casos nos anos anteriores, somente foi possível porque o poder do Espírito Santo desceu, e alguns puderam ser usados sob a unção do Espírito Santo para abençoar a todos nós. E por isso nós nos alegramos, ou para ser com bênção para todos nós. Por isso nos alegramos. Por exemplo, se alguém está numa fonte e tira água, pode ser que uma pessoa tire, muitas bebam. Pode assim também ser que Deus precisa às vezes usar um vaso, e muitos há lá que bebem e podem desfrutar naquilo que Deus faz pela graça. Nesses pensamentos preciosos de Sua palavra, confiar nele, crer nele, vê-lo como presente na congregação dos santos, ouvi-lo falar, vê-lo operar, que saibamos, Senhor, Tu pensaste em mim, Tu
se dirigisse a mim, tu queres me preencher com o teu Espírito Santo, eu te tomo na tua palavra, eu quero ser tua testemunha, eu quero vivenciar o que tu fazes, eu quero ser capaz de testemunhar que eu vi por mim mesmo e assim por diante. E vocês verão que o Senhor, Ele se inclinará. Deve ser uma oração sincera, não uma oração assim de reprovação ou não podemos fazer aí, dar ordens a Deus. Podemos dizer, Senhor, tu desse a promessa e sabemos que nenhuma das tuas promessas pode ficar sem cumprimentos. Portanto, Senhor, tu as cumprirás pela graça. Ele deu também a promessa de ressuscitar o terceiro dia. Ele ressuscitou no terceiro dia. Cada promessa que Ele deu, Ele também cumpriu. Ele disse que Ele iria à frente dos seus para Galileia. E Ele foi. Ele disse, eu voltarei até com vocês. Ele voltou. Ele disse, eu vos enviarei o Consolador. Ele enviou o Consolador. Ele honrou cada promessa. Ele é Deus, não é um ser humano que possa mentir. O que Ele diz é a verdade. E nós já lemos. Nós estamos no verdadeiro. Você sabe o que significa? Se nós estamos no verdadeiro, então tudo é veracidade. Não há espaço mais para uma dúvida ou para incredulidade ou qualquer outra coisa. Nós estamos no verdadeiro em seu Filho e Ele é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Se pudermos compreender isso hoje, nós estamos no verdadeiro e nós somos atravessados por sua verdade. Toda mentira e enganos desapareceram de nós. Algo real, algo divino surgiu pela graça. Sua natureza nos permeia. Seu Espírito se tomou morada em nós para que Ele possa realizar a sua obra por meio de todos nós pela graça. Que seja do seu agrado nos tornar testemunhas vivas da sua presença viva, ao recebermos o poder do Espírito Santo e vermos e ouvirmos coisas como aconteceram no início, na época dos apóstolos. Jesus Cristo, Ele se testificou como vivo. No início, Ele falou aos seus sobre os mistérios do reino de Deus. Ele comissionou no início. Ele fez a promessa. Ele é o mesmo no final. Ele é o primeiro e é o último. Ele, nesse tempo, disse aos seus discípulos, a vós foi dado conhecer os segredos, os mistérios do reino de Deus. Ele tinha muitas coisas a conversar conosco, nos chamou à parte e nos fez conhecer a sua vontade, a sua palavra de uma maneira maravilhosa. Que a sua santa bênção e que sua graça possam estar sobre nós e que seu Espírito sempre reine em nosso meio. Se não tivermos nada para trazer e nada para orar, então vamos todos, a todo tempo, entrar com essa súplica ardente. Ó Deus, entrar nesse lugar assim. Deixe o Teu Espírito repousar sobre todos nós. Governe no nosso meio. Como Tu prometeste, meu Espírito governa em vosso meio. E essa deve ser nossa oração em todos os tempos. Nós não queremos dizer a Deus o que Ele deve fazer. Ele já sabe, Ele mesmo. Nós queremos dizer a Ele, Senhor, deixa Teu Espírito cair sobre todos nós. Governe no nosso meio, de acordo com a Tua boa vontade. Faça o que Tu queres fazer. Nós estamos aqui para nos submeter a Ti, crer em Ti e confiar em Ti. Então, Ele fará isso pela graça. Louvado seja o Seu maravilhoso e glorioso nome. Amém.